Fala galera do canal Ciclo Educação, desde já agradeço aí a participação, as inscrições de quem já fez, ok? A proposta do vídeo de hoje já faz um tempinho, né? Eu deveria ter feito antes, mas não tive a oportunidade, estamos fazendo agora, que é como foi a última viagem, né? Explicar alguns detalhes de como funcionou, né? Algumas coisas que eu não abordei aprofundadamente nos vídeos da última viagem agora em 2019. Que aconteceu lá atrás, em abril, inicinho de maio. Né? Estamos aqui no bairro onde moro, a Ilha do Governador. Estamos no morro, né? Em que aqui atrás nós temos a Igreja da Sagrada Família. O bairro especificamente dentro da Ilha do Governador, esse aqui é o Zumbi, tá? Para ficar claro para vocês, né, a imagem, dá uma olhadinha nesse vídeo aí, para vocês verem exatamente onde estamos. Olha lá. Beleza? Então vamos tocar em frente aí, tá certo? Vamos aí abordar alguns pontos que eu acredito que alguns já foram abordados no vídeo, mas não de repente com uma profundidade que a gente vai dar agora, e outros realmente eu não toquei no vídeo, certo? Estou com uma colinha aqui exatamente para que eu possa abordar o maior número de assuntos, né? Então uma das coisas assim que eu achei interessante abordar, né, que no hotel em que fiquei em Friburgo, e eu costumo fazer isso de uma maneira bastante regular nas viagens, é eu consultar como é que eu saio, qual é o caminho, né? Só para reafirmar aqui os estudos que eu já tinha feito. Algumas vezes eu sou surpreendido, né? Que às vezes o estudo apresenta uma coisa e a realidade é outra, né? O problema de Friburgo é que é uma cidade relativamente grande, então tem várias saídas, né, para lugares até opostos, né? Para um lado, para o outro. Então eu teria que saber qual o caminho que eu tinha que fazer o mais rápido e seguro para que eu atingisse a pista que eu queria, né, para o próximo ponto. Então, novamente, eu fiz a consulta, né, no lugar, né, especificamente nesse dia eu fiz com as próprias pessoas do hotel. Existia uma senhorinha que era uma das responsáveis pelo hotel, então eu consultei ela, né. Ela falou, segundo o caminho que eu queria fazer, ela falou que eu tinha que passar por um bairro, e aí sim, a partir desse bairro, logo depois dele, eu estaria na pista que eu desejava, né? Mas ela mesmo ficou assim, ela tinha consultava outras pessoas, não é isso que ele tem que fazer, né? E nisso, acho que um hóspede que já era frequente do hotel, que ela conhecia, ela perguntou, era um rapaz bem mais novo, e ele já pegou prontamente o seu celular, né? Já jogou lá no Google, e ele começou a dar umas explicações, e as explicações que ele deu negavam a informação dessa senhora. E a gente fica naquela, né, pô, tecnologia ali, pá, mapa, mostrando. Então ele acabou criando um certo conflito ali, e eu acabei acreditando que realmente o caminho que a senhora falou não seria o adequado para mim. Não adequado não o correto, né? Eu acabei seguindo as instruções do rapaz, achando que a entrada que eu tinha que pegar era um pouquinho depois, né? E no vídeo eu mostro isso, né? A saída de Friburgo. No primeiro, segundo, eu acho que o terceiro vídeo, eu falo sobre esse erro, né? E é um erro assim, né? Que a gente que pedala não gosta muito de cometer. A gente não gosta de cometer erros, né? Mas cometer um erro descendo, né? É um pouquinho cruel, porque se você erra descendo, você vai ter que voltar subindo. E foi o que aconteceu. A senhorinha estava certa, tinha que passar por esse bairro que ela tinha falado, que se eu não me engano é Rio Grandina, que ela falou. Então logo depois desse bairro eu já estaria na pista que eu desejava. E exatamente isso, né? Eu cheguei nesse bairro
E ao sair do bairro, eu não tinha outra escolha. A saída do bairro era na pista que eu desejava. Exatamente como ela explicou, né? Então eu cometi o erro de ir mais à frente, e mais tive que voltar, e eu realmente consertei o que eu precisava fazer. Perfeito? Então, assim, muitas das vezes, não vou colocar aqui que a gente não deva seguir as tecnologias ajudam muito, né? Mas temos que respeitar bastante o conhecimento da pessoa, né? Do local, né? O que vive, o que viveu aquela história naquele lugar. Então, muitas das vezes, essas informações são muito valiosas, não negando a tecnologia, né? Mas nesse caso específico, a tecnologia me induziu a um erro, tá certo? Eu mesmo, claro, tenho celular, eu mesmo não faço grandes consultas durante a viagem, não, tá? As minhas consultas mais profundas são feitas antes da viagem, né? Durante a viagem eu procuro não fazer. A consulta mais é a nível popular da região, certo? E às vezes na consulta que eu faço antes de sair, eu sinto algumas dúvidas, então essas dúvidas são anotadas para que eu tire no lugar. E geralmente funciona bem, certo? Então, só como uma história do caminho. É claro que isso tudo faz parte da história do caminho. Também em Friburgo, né, eu cometi um erro de hidratação. Hidratação, a forma correta que eu devia ter hidratado, né? A hidratação não inclui só o beber água, né? Para quem que faz esses percursos mais longos, que exige mais do corpo, a gente perde muito eletrólito, né? Que são substâncias que têm uma interferência direta na contração muscular, no equilíbrio do corpo, né? Por suar muito, né? Pela temperatura, pelo desgaste físico, se perde muito eletrólito, né? Eu cometi esse erro, né? Eu achei que tinha feito, mas não tinha feito a hidratação correta. O que aconteceu? O primeiro dia foi um dia longo, foi um pedal de mais de 100 km, quando eu saí de casa e fui até a Cachoeira de Macacu. Um trecho totalmente plano, só que a temperatura estava elevada e o percurso foi longo, né? Um percurso forte, porque exigiu um pouco mais, eu já expliquei, quando eu saio de uma cidade grande, eu procuro dar um ritmo um pouquinho mais forte para me afastar dela o mais rápido possível, né? Então eu dei um ritmo forte, né? Cheguei em Cachoeira de Macacu, normalmente promovi meu descanso, a minha alimentação adequada, fiz tudo certinho, né? Mas só que o seguinte, no dia seguinte o pedal seria curto, seria de 40 km, eu ia só subir a serra, quase 40 km só subindo, né? Então isso no planejamento já foi intencional, né? De eu fazer um percurso longo e 40 km, praticamente quase todo ele subindo, é um percurso relativamente curto quando você fala em quilometragem, mas é um percurso pesado porque é só subindo, né? E serra, que é a Serra de Nova Friburgo, linda, maravilhosa, e subi até tranquilo, tá? Por quê? Porque eu fui preparado para isso, né? Para aquele dia eu só fazia aquilo. Então subi bem tranquilo, foi bem confortável, mas há desgaste, tanto do dia anterior como desse, né? Em Cachoeira de Macacu fiz tudo certinho, né? Só que como o percurso era mais curto, nesse segundo dia, eu cheguei cedo em Nova Friburgo. Então o que você pensa? Vou ter mais tempo para descansar, né? Me alimentar legal, hidratar. E foi o que eu fiz, né? Me alimentei adequadamente, descansei mais e hidratei, mas hidratei só com água, né? Só com água. Eu não repus eletrólitos, né? O que tem sido mais comum aí são os isotônicos, ok? Os isotônicos são os repositores, não é energético, ok? Não confunda energético com repositor. O próprio nome diz, repositor, ele repõe, né? O que é isotônico, tá? Porque existe uma marca que o pessoal chama, né, que são isotônicos. São tudo aqueles parecidos com Gatorade, ok? Existem várias marcas. O Gatorade é uma marca de isotônico, né? Então essa reposição é fundamental, né, para que você reponha esses eletrólitos perdidos. Você repõe com alimentação? Repõe. Mas dependendo da tua perda, né, quando ela é acentuada, essa reposição através da alimentação, ela vai ser um pouco mais demorada. E como você está fazendo pedais seguidos,
essa reposição ela tem que ser feita um pouquinho mais rápida, né? E os isotônicos fazem isso perfeitamente. Okay? O isotônico natural é a própria água de coco, excelente também, certo? É claro que isso, o água de coco você não vai achar em qualquer lugar. Hoje, né, atualmente você consegue, em qualquer cidadezinha, você consegue encontrar algum tipo de isotônico, certo? E eu não fiz isso em Nova Friburgo. E fez uma diferença incrível no pedal do dia seguinte. Incrível. Logo no início do pedal, saindo de Nova Friburgo, eu tive aquele erro que eu tive que descer e depois subir. E logo em seguida tinham subidas longas, né? Se eu não me engano, eram subidas em torno de 17 km subindo. E muitas das vezes com umas inclinações severas, né? Inclinações fortes, né? Só que não foi isso, né? Chegou num momento lá que a inclinação nem era tão forte e eu não estava conseguindo subir, né? Eu me senti meio quebrado, né? Não com dor, não. Eu não estava conseguindo responder a um esforço, vamos dizer assim, pela característica do ambiente mínimo. Era uma inclinação leve e eu estava sofrendo para subir. Foi no momento em que eu encostei a bike numa sombra, parei um pouco para pensar, para entender o que estava acontecendo, né? E como eu sempre na viagem eu levo um isotônico comigo, pelo menos um, né? Eu tinha no momento, e foi o que eu fiz, né? Tomei o isotônico na hora, e assim, galera, a transformação é incrível. Incrível. A partir dali foi outro pedal. O ritmo mudou, voltou ao normal, não sentia mais nada, conseguia dar os ritmos e as subidas que eu estou acostumado a fazer com o ritmo. Mudou tudo, mudou tudo. Incrível, incrível. Né? Então, assim, o cuidado com a hidratação é sempre muito importante, não só em ingerir água, né? Tanto é que ingerir só água em quantidades significativas, isso muitas das vezes é caracterizado uma intoxicação também, né? Que leva o nome de hiponatremia. Aprendi isso também na prática, né? Em que eu fazia a ingestão de água intensa e sentia algumas coisas como esse desequilíbrio de eletrólitos, né? Como aquela face queimando, como se estivesse exposto ao sol que a gente fica, né? Então com a face queimando, temperatura muito elevada, mal-estar. Então isso tudo te leva a perda de rendimento, tá? Então são só mais algumas dicas que a gente precisa ter cuidado, principalmente na galera que vive aqui nessa parte mais quente do Brasil, né? Em que isso pode acontecer com muita frequência, né? E pode levar a situações mais graves, tá? Dependendo da situação em que você se encontrar. Então, muito cuidado com isso. As vantagens, e tem algumas vantagens de cidades pequenas, né? Tem algumas coisas que acontecem, sim, que você não vai encontrar numa cidadezinha um pouquinho maior, né? E cidade grande, nem pensar. Né? Como, por exemplo, uma coisa que parece, assim, bobeira, mas faz uma diferença quando você está chegando, né? Que é quando você vai se hospedar. A cidade pequena, algumas vezes acontece comigo. Ou seja, você chega lá onde você vai ficar, você entra, se hospeda e depois você paga. Entendeu? Vai lá, chega, toma seu banho, relaxa, né? De repente você consegue até almoçar primeiro, fazer seu lanche, depois você vai lá e paga. Em cidades maiores você não consegue fazer isso não, irmão. Algumas hospedagens, ela ainda se assusta com uma pessoa chegando de bicicleta carregada, falando de onde vem, entendeu? As pessoas te olham assim, né? Isso já aconteceu várias vezes comigo. No primeiro momento me tratam diferente, sabe? Com uma suspeita, ficam de olho em você. Até quando você começa a se expor mais, o seu comportamento, né? De um viajante comum, né? Simplesmente você está viajando de bicicleta. E aí as pessoas começam a entender que é uma pessoa normal, ela só está viajando de bicicleta. Entendeu? Isso costuma acontecer bastante comigo. Às vezes em cidades tão isoladas, sabe? Você fica pensando assim, em como chega as coisas lá, né? Alimento, equipamento, né? Que são tão isoladas. Essa história que eu, especificamente, né? Já aconteceu várias vezes, mas assim, que eu anotei aqui para falar,
Fui numa cidadezinha muito pequenininha, aquela que você passa na rua assim, principal, né? Você entra daqui, um pouquinho mais frente você já sai. E a cidade é aquela rua ali, só tem algumas casinhas para um lado e para o outro. Né? E foi exatamente isso que aconteceu. Né? Você passa numa cidadezinha dessa, que eu levei da outra cidade, eu cheguei a 20 quilômetros, e a próxima cidade acho que era um pouquinho mais que 20 quilômetros para você passar em outra cidade. Então basicamente ela é uma cidade relativamente isolada, pequena, um vilarejo, né? E assim, você consegue comprar coisas muito mais baratas do que uma cidade grande. Como o próprio assim que eu anotei o isotônico nessa cidadezinha, ele era mais barato do que, por exemplo, que eu paguei em Nova Friburgo. Né? Esse é um questionamento assim, né? Como é que funciona isso, certo? É o preço justo? É o que se paga aí, né? Você realmente, a cidade pequena não tem como, você é mais visto, você é mais, vamos dizer assim, existe uma relação entre você e as pessoas da cidade com um pouco mais de facilidade, independente de você querer ou não, né? As pessoas se aproximam mais, né? A cidade pequena. Eles sabem que você também não é da cidade, isso também é uma coisa clara da cidade pequena. Nessa viagem específica, eu comecei a usar outros tipos de pneus, tá bom? O pneu eu levo muito em consideração para o tipo de atividade que eu faço com a bicicleta, né? Que é viagens longas, em estradas, e algumas vezes você é surpreendido por estrada de terra. Então você tem que ter um pneu aí, eu gosto de dizer assim, que funcione bem nos dois, entendeu? Então eu estava acostumado com um tipo de pneu, que era da marca Michelin, que me agradou muito desde a vez que eu, mas assim, desde que eu comecei a experimentá-lo, né? E sempre que eu troquei pelo mesmo, né? Só que ultimamente não se acha mais esse tipo de pneu, acho que parou a fabricação desse modelo. Então eu comecei a ter a preocupação de pesquisar e como é que funcionava em outros, né? Eu costumo usar em todas as minhas bicicletas o mesmo pneu, né? Como já falei em um vídeo específico sobre as minhas bicicletas. Elas são muito semelhantes, tá? A nível de configuração. Para quê? Para que eu possa usar qualquer uma a qualquer momento, sem grandes mudanças no meu comportamento na bicicleta. Então eu comprei um par desse pneu, é um pneu misto, tá certo? Aquele dizem que é para asfalto, ele é liso no meio e tem os cravos laterais. Esses cravos laterais eu não abro mão. Independente do pneu, ele tem que ter o cravo lateral para mim. Tá? Por causa das situações que eu encontro em pista, em asfalto, por exemplo. Né? O asfalto você pode estar nele realmente liso, maravilhoso, como ele pode estar todo danificado. Como também tem com muita frequência aqueles cantinhos, em curvas, né? Aquele acúmulo de areia. É claro que eu não ando ali, mas a qualquer momento eu sou jogado ali, né? Devido à situação de pista. Então esses cravos laterais eles fazem maior diferença na hora dessa mudança de terreno. Né? E vai funcionar muito bem quando você passar por um terreno de uma estrada de terra. Né? Então eu comprei um par para experimentar e experimentei nesses de diversos tipos de terreno. Fui para o asfalto, fui para a terra, né? E gostei muito do resultado. Né? E aí sim eu comecei a comprar para todas as bicicletas. Agora só essa daqui, que é a Vitus Van, que ainda está com o pneu antigo. Estou esperando ele acabar aqui, está quase no final. Mas o dela já está comprado, é só a questão de trocar. Tá certo? Então essa viagem também serviu para complementar esse teste desse pneu, né? Funcionou muito bem. Ele é um pneu um pouquinho mais, a borracha é mais resistente, mais grossa, né? Ele é um pouco mais pesado, o pneu, mas responde bem, né? Assim, no primeiro dia eu peguei uma farpa de aço nele. A farpa acho que tinha em torno de, se não me engano, de 3 a 4 centímetros de comprimento. Mais da metade ela tinha encravado no pneu, né? Eu não tenho proteção interna nesse pneu, eu tirei, né? E não furou. Ela entrou, mas por a borracha ser mais dura, a farpa não entrou direto, ela foi percorrendo por dentro da borracha, né? E não furei o pneu. É mais ou menos isso que eu estava procurando mesmo. Existe pneu de borracha muito mais macia, realmente, para quem anda no asfalto, adere muitas das coisas do asfalto, né? E esse pneu já não acontece. Uma mensagem que é bom deixar assim bem clara, né? Assim, as imagens são bonitas das imagens, né? Das viagens.
mas nem tudo são flores, ok? Isso é bom, é bem importante a gente às vezes mencionar, né? Porque eu tenho muito cuidado de só não estimular as pessoas que veem os vídeos, né? Realmente os lugares que passam, né, são fantásticos. Muitas das vezes as pessoas podem passar de carro e não ver, porque realmente é velocidade, né? Quanto mais rápido você andar, menos coisa você vê, menos coisa você sente, menos você interage, né? Isso funciona com a bike também. Andar muito rápido também com a bike, vai acontecer a mesma coisa. Você não vai ver grandes coisas, entendeu? É claro que a bicicleta ela dá essa possibilidade de você passar mais lento. Então você ver coisas de ângulos que você jamais imaginaria. Né? Momentos de luz, né? O nascer do sol, o sol sem sol, com chuva. São todas imagens diferentes. Né? Bonitas, prazerosas, mas tem as suas dificuldades, entendeu? Do caminho. Não se esqueça disso. Tá? Eu mesmo passo dificuldades pelo caminho. São diversas, de momento, de trânsito, de temperatura. Né? Isso tudo, no nosso corpo, nesse tipo de viagem, nosso corpo ele tem uma interação direta e intensa com o meio ambiente. Né? Então essa interação também traz alguns desconfortos. Né? É importante a gente ter isso na nossa mente. Como o trecho foi muito intenso, ele foi muito forte, pelo menos do segundo dia, quando eu subi a Serra de Nova Friburgo até a Barbacena, né? Em que eu peguei todos os dias seguidos, todo dia tinha uma subida acima de 10 km, todos os dias. Então assim, todos os dias, pedais seguidos, a sua musculatura é muito exigida. Eu não me lembro de ter feito um percurso assim, seguidamente, assim, muito forte. Geralmente eu tenho vários percursos agradáveis, com subidas relativamente tranquilas, e um dia ou dois na viagem que eu tenho aquelas subidas mais fortes, que vai transpor uma serra, uma montanha, né? E depois segue. Esse eu não me lembro de ter feito alguma coisa parecida, né? Essas sequências de subidas em dias seguidos. Né? Então isso aconteceu, né? E aí houve uma mudança de plano, lá já chegando em Barbacena. Né? Eu estava sentindo, né, o meu corpo cansado, apesar de todo o cuidado em fazer os processos de recuperação. Eu achava que estava precisando de um tempo maior para descanso. Então, quando eu cheguei em Alto Rio Doce, que o próprio nome diz alto, né, é no alto, nesse dia também teve subida, teve um trecho longo também de terra, né, que desgasta mais, principalmente para quem viaja com carga, desgasta mais. Né? É um percurso mais lento, é para você proteger o seu equipamento. Então, a partir dali, de Alto do Rio Doce, eu ia direto a Ibertioga. Ia passar por Barbacena e ia direto a Ibertioga. O que eu fiz? Em vez de escolher um dia que eu ia ficar parado o dia inteiro, eu quebrei esse dia. Né? Em vez disso, eu fui de Alto do Rio Doce até Barbacena, com um trecho curto, e de Barbacena, no dia seguinte, eu fui até Ibertioga. Funcionou esplendidamente bem, né? Porque quebrou pela metade o percurso, né, a distância. Fiquei com mais tempo para recuperação, eu pude pedalar mais tranquilo durante o dia, sem forçar tanto, porque eu sabia que a quilometragem era baixa, e no dia seguinte a mesma coisa. Funcionou maravilhosamente bem. Não é a primeira vez que eu faço isso, tá bom? Eu tenho um cronograma a seguir quando eu sair de casa, mas nada me impede que eu possa fazer mudanças, tá? Já fiz isso algumas vezes. Essa também foi a primeira vez, né? Nessa época, eu sempre viajo nessa época. Meados e final de abril, início de maio. Né? Em que começa realmente a temperatura a ficar muito agradável ou até frio, né? Essa foi a primeira vez que eu acho que eu só peguei um dia de frio. Todos os dias foram quentes. Quentes assim, a partir do início do dia. Né? E isso eu acho que também contribuiu muito para o desgaste. Eu evito fazer grandes viagens em temperatura mais elevada. Eu acho que você força muito o seu corpo. O corpo é muito exigido em temperatura mais elevada. No vídeo também eu mostro, basicamente ali em Alto Rio Doce, chegando em Barbacena, eu comecei a sentir uma sensibilidade aqui no dente superior direito. É uma sensibilidade diferente, não chegava a ser dor. Uma sensibilidade diferente, eu sentia que estava diferente. No primeiro momento eu pensei que possa ter sido algum tipo de alimento que eu tinha comido muito quente ou muito frio, né?
e poderia, como não estava trazendo grandes problemas, eu só fiquei de olho, né, porque era uma coisa diferente. A partir dali eu comecei a prestar atenção, né? Então, ali Alto do Rio Doce, chegando em Barbacena, esse trecho ali, exatamente da saída de Alto do Rio Doce até Barbacena, essa sensibilidade começou a ser sentida, né? No final do dia em Barbacena, eu tomei um medicamento para aliviar essa sensibilidade, consegui. Só que de Barbacena até Ibertioga, esse pedal curto que eu falei, né? Ele chegava a latejar. Nesse dia eu não tive grandes subidas, tá? Mas ele chegava a dar umas latejadas. E durante o percurso assim, ele de repente parava, não sentia mais nada, e do nada ele começava a dar alguns sinais de novo, né? Nesse dia, Barbacena e Ibertioga, eu comecei a ficar preocupado. Porque eu sentia o latejar conforme o coração batia, né? Você parecia que tinha um coração aqui nessa região. Ele latejava. E com indas e vindas, né? Parava, voltava a sentir, daqui a pouco parecia que não tinha nada, normal. Eu comecei a ficar em alerta. Tá? Para dormir em Ibertioga, eu tive que tomar um medicamento, que eu já levo comigo. Ele já estava, aí nesse momento ele já começou a dar sinalização de dor, né? Aparentemente você não via nada, tá? Não tinha inchaço, nada. Começou a caracterizar dor, a nível de eu não conseguir dormir, né? Tomei medicamento, consegui, né? Dormi bem. Amanheci bem, tomei meu café, preparei as coisas, e aí eu comecei a sentir só aquela sensibilidade daquele primeiro dia, assim, que não incomodava tanto. E aí eu fui, né, para São Vicente de Minas. No caminho, novamente, ele começou a ter aquele comportamento de sensibilidade alta e daqui a pouco não sentia mais nada. Aí cheguei meio estranho em São Vicente de Minas, a nível de sentir, assim, de sentir o corpo, né? Estranho. Cheguei, já almocei, depois eu fui para a hospedagem. No primeiro momento, até o início do dia, parte da tarde, quase início da noite, eu estava bem, não estava sentindo mais nada. Agora, quando entrou a noite, a coisa complicou. A dor acentuou muito. Mesmo com o medicamento eu não consegui reverter, né? Ficar sem dor. Consegui nas últimas ali, acho que era em torno de quase 9, 10 horas da noite, uma farmácia que estava todas fechadas, né? E essa especificamente estava fechada, mas ainda tinha gente dentro. E por acaso também era o farmacêutico. Eu expliquei o meu caso a ele, ele me indicou mais um medicamento. Então eu já tinha tomado o meu e ele me indicou outro. E pareceu que eu não tinha tomado nada. Realmente a dor ficou muito intensa. E ainda continuava sem aparência, né? Assim, não tinha nada inchado. E eu não consegui dormir. Foi nesse momento aí que eu decidi que eu ia suspender a viagem em São Vicente de Minas. Porque eu não estava conseguindo dormir. Eu fui conseguir pregar o olho, que era 3 horas da manhã. Mas antes disso eu já tinha decidido. A dor estava muito intensa, não consegui reverter através de medicamento. Então, com dor, sem dormir, se tornaria, assim, vamos dizer, arriscado eu fazer uma atividade física intensa em um ambiente que eu preciso de muita atenção, controle, né, que é a estrada. Então, segundo a minha avaliação, né, do que eu estava sentindo, do que eu ia fazer, do que eu fiz, eu tomei essa decisão de suspender a viagem em São Vicente de Minas. Então, de uma forma geral, eu me senti muito feliz com a minha decisão. Fiquei feliz em decidir encerrar minha viagem naquele momento. Porque assim, eu achei que foi muito prudente da minha parte, foi inteligente em ter as informações na mão, né? E com as informações que eu tenho,
eu decidir sobre a melhor coisa a seguir, né? Então, logo que eu cheguei em casa, eu me senti muito à vontade, né? Em momento nenhum eu senti assim que eu não conseguia cumprir, não. Em momento nenhum. Que dentro do que eu faço, eu sempre me preparo assim, que eu tenho que tomar uma decisão que precisa ser tomada, né? Eu não posso deixar que um sentimento só de coração, assim, não vou fazer, né? O meu dentista mesmo falou que se eu continuasse, provavelmente eu chegaria à Valença. Mas o preço que eu ia pagar depois, aí ele não saberia dizer como é que ficaria, né? E certas decisões têm que ser tomadas assim. Eu vou tomar essa decisão. E o depois, como é que vai ser? Né? Acho que o depois também tem que entrar nessa conta. Né? E eu fiquei muito feliz, assim, muito feliz mesmo com a minha decisão. Porque eu avaliei meu corpo, o meu estado, o que eu estava fazendo, onde eu estava, né? Onde eu precisava chegar, juntei isso tudo e tomei a decisão. E assim, exatamente por ter feito a decisão correta, né? Não é a decisão correta porque alguém falou, não. É a decisão correta que eu vi ali acontecer, eu estava no meio, né? E a decisão era minha, né? Não tinha ninguém ali para avaliar, não, né? Entendeu? Eu tomei a decisão com as informações que eu tinha no momento. Então isso me deixou bastante feliz, né? Eu me senti responsável, entendeu? Eu me senti responsável por mim, eu me senti responsável comigo, né? Eu fiquei bastante grato comigo mesmo, comigo mesmo, né? E abordando aí essa parte que eu falei, né, que eu usei o medicamento, né, para tentar amenizar ou resolver um problema, comigo eu tenho medicamentos, entendeu? Eu já saio de casa com os meus medicamentos. Eu não compro medicamento no caminho. Eu tenho uma lista na minha agenda dos medicamentos. Quer dizer, eu posso até comprar, mas vai comprar o que está na lista, né? Nem penso que eu vou indicar medicamento para vocês, tá certo? A única dica que eu dou, os medicamentos que eu uso, são medicamentos que eu já uso ou já usei em algum momento na minha vida cotidiana, tá? Uma coisa também, eu nunca uso medicamento que eu nunca usei em viagem, porque eu não sei qual é a reação que ele pode dar, né, naquele momento. A não ser que na viagem eu seja atendido por um médico, né, e esse médico me receite algum medicamento. O que nunca aconteceu, ok? Nunca aconteceu, né? Mesmo esse farmacêutico que me indicou era um remédio comum que eu também já tinha tomado, né? Só que eu não tinha ele, né, especificamente comigo. Perfeito? Então eu já ando, toda viagem eu tenho uma pequena farmácia que eu já levo comigo, né? Medicamentos que eu já usei em algum momento, né? Ou o meu próprio médico já indicou, né? Tipo, ó, eu questiono ele, se eu tiver isso no caminho, então ele me indica um remédio e aí eu, por ele ser meu médico, já tem meu histórico, e aí sim eu levo, entendeu? Então esse medicamento ele deve ter tomado cuidado também, tá? Não é uma dica assim de você tem que levar isso ou aquilo, não. Eu acho interessante você levar algum medicamento, mas com orientação, sempre, tá? Com orientação. Eu acho que era isso que eu tinha para abordar. Espero que tenha agregado mais algum valor nos vídeos que já existem aí, né, no canal, sobre essa viagem de 2019. A próxima, esse vídeo está sendo feito hoje, especificamente dia 11 de janeiro de 2020. Então nós temos a viagem desse ano, está programada lá para novamente, né, final de abril, início de maio. Não está fechada ainda, por isso não vou adiantar nada aqui, não porque também não tenho o hábito de adiantar nada, né? Ela está em processo de estudo, de aprofundamento do que eu vou fazer, mas vai acontecer, né? Nada impede que até lá eu produza algum outro vídeo, né, sobre um assunto determinado, ou sobre algum percurso que eu faça mais longo, a nível até de treinamento, de preparação para a viagem, né? A minha preparação é contínua, né, o ano todo, já que eu sou professor de bike também, eu tenho meus alunos, né? Alunos de todos os tipos, desde que quer aprender a pedalar
até aquele que é só informação para comprar uma bicicleta, e alunos que já pedalam também com um ritmo bastante interessante, não atletas, ok? Mas assim, que já fazem percursos longos e que já está comigo já há uns tempos, entendeu? Tem alunos de 2, 4 anos comigo já. Então eles têm um comportamento da bicicleta bastante interessante. Novamente, sem fazer relação com um atleta, tá bom? Então assim, da mesma forma que eu dou aula, eu também estou me preparando e mantenho bem o meu condicionamento para essas viagens, tá? Lembrando que cada viagem é uma viagem, é única, né? Nunca são iguais, mesmo que seja feita no mesmo caminho, certo? Então assim, reforço aqui, se gostou do vídeo, ó, não esqueça de dar o seu like aí, o seu joinha. Se achou interessante para um amigo que também pedala, que de repente algumas informações são interessantes, indique, compartilhe, né? E não deixe de deixar a sua mensagem também aí, com dúvidas, né, críticas, ou alguns comentários que possam enriquecer o nosso canal, certo? Afinal, você faz parte dele também. A intenção aqui é realmente compartilhar informações, certo? Se você não fez a sua inscrição, faça. Não esqueça de marcar o sininho, pra, né, quando tiver um vídeo novo você ser informado. Tá? Muito obrigado aí pela participação de todos, paciência. E até a próxima. Um bom ano para todos, é claro. Um bom pedal. Pedalar faz bem para todos.